As prioridades centrais de cada pastor. Vamos ver o que o livro chama o ministério do pastor, ministério pastoral. Você vai disponibilizar? Oi? Vai disponibilizar? Sim. Então, vamos lá. O livro eu não posso, mas você encontra aí na internet o PDF dele aí, mas custa R$29 no Amazon. As prioridades centrais de cada pastor. Então, todos estão ocupados. Né? Esta é uma realidade. Há trabalho que precisa ser feito, família para cuidar, casa, carro, né, que a gente tem, amizades, médicos, crianças, convidados, preparar sermão, visitas, oração, devocional. E aí, né, a gente fica frustrado aí com tanta coisa para fazer no ministério. Eu sentei com a minha esposa recentemente para a gente ver a nossa agenda, né? Minha esposa trabalha fora de 8 às 18, eu fico com as crianças de manhã e à tarde, à noite com a igreja, e a gente foi fazendo, e nós descobrimos que está faltando horário ali na agenda para colocar tanta coisa que eu e ela e a família estamos envolvidos. E aí, nesse mundo de coisas que a gente tem para fazer, a gente acaba fazendo muita coisa que não devia e deixando de fazer o que é essencial. Então, o que seriam então as 10 prioridades? Antes nós vamos ver aqui, se você está sentindo isso, né, que eu estou passando, se passa por essa mesma situação, então essa mensagem aqui pode te ajudar, esse livro também pode te ajudar. Não há nada mais embaraçoso do que a frustração no ministério. Já é a segunda vez que eu estou falando para pastores, eu estou falando desse tema de frustração, porque uma coisa que me incomodou muito, da igreja não está crescendo e a gente não ter tempo, a segunda agora, a gente não ter tempo para fazer tudo que precisa ser feito para atender todas as coisas. Esse domingo, por exemplo, eu estava um culto que nós marcamos na igreja de avivamento, convidamos um pastor para falar para a igreja. Nós estávamos com um problema à tarde para resolver e uma irmã estava no CTI à beira da morte. E eu tive que deixar tudo para ir. O pastor Samuel conhece, o pastor Sebastião também conhece, a irmã Rosalina, membro fundadora do Jatobá, diaconisa. E eu tive que deixar, assim, peguei o carro correndo às 3h30, cheguei lá quase 4 no Hospital São Francisco. Orei por aquela irmã, quando eu saí, voltando para a igreja, nós recebemos a notícia, ela faleceu. Eu tive a oportunidade de estar ali orando e lendo a Bíblia com ela. Ela estava muito sedada, mas percebi que estava ouvindo, e foi as últimas coisas que ela ouviu. E tem horas que a gente tem que, normalmente eu iria falar assim, não, amanhã eu vou visitar a irmã Rosa, porque hoje eu tenho esses problemas para resolver a respeito do corpo. Mas se eu tivesse feito isso, não teria dado tempo. Então a frustração, ela deixa a gente, muitas atividades deixa a gente frustrado, e a frustração, ela é uma coisa embaraçosa no ministério. Bom, 2 armadilhas que a gente tem. Quando a gente tem muitas atividades na igreja, você olha ali, todas as coisas que você precisa fazer, você pode cair em 2 armadilhas. A primeira é negligenciar, não fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você vai empurrando com a barriga. Eu já fiz isso muito. Espero que você não, porque não faça isso. Ou ser escravo das exigências da igreja. Aí você se mata para satisfazer todas as necessidades de toda a igreja, de todos os membros da igreja. E os 2 extremos são armadilhas perigosas que vão te tornar frustrado aí no ministério. Só lembrando, se alguém chegou depois, isso aqui é um resumo do livro. Alguma coisa aí tem inserção minha, mas isso é do Brian Croft, tá? Pastor Ailton, só vou comentar algumas coisas pessoais aqui. É um livro que está falando ao meu coração, porque mesmo tendo 22 anos de ministério, eu estou aprendendo. Tem muita coisa que está errada, precisa ser consertada, e eu ainda quero consertar
enquanto Deus me conceder essa oportunidade de continuar sendo um pastor. Tá? O livro é esse, o Ministério do Pastor, Brian Croft, né? E ele pode te ajudar muito se você quiser ler, né? Bom, antes de falar especificamente sobre essas 10 prioridades, eu quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 5,2, o verdadeiro chamado bíblico. Vou ver se eu coloquei aqui o texto. Sim, coloquei. Se você quiser ler aqui comigo, né? 1 Pedro 5:2-4 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, antes da gente falar o que é o ministério pastoral, porque eu percebo que às vezes tem pessoas que entram no ministério pastoral, passam pelo concílio, assumem, são ordenados, assumem a igreja e ainda não sabem o que é o ministério pastoral. Na cabeça tem muitas ideias, muitas coisas para fazer, mas ainda não entendeu o que é de fato a essência do ministério pastoral. E aí a gente vai ver aqui que esse texto ele responde a algumas perguntas. Por exemplo, o que é que se faz no ministério pastoral? Apacentar o rebanho de Deus. É isso que você tem que fazer. Mas a outra pergunta que ele responde é: quem você vai apacentar? O rebanho que está entre vós. Você é pastor. Tem que ligar, fica de som. Não sei se ali vai voltar, nós vamos continuar aqui. Você é pastor chamado para pastorear o seu rebanho. Então, nós vamos ver aqui durante essa apresentação que você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor. É a sua igreja, é o seu rebanho. E ali você tem atribuições específicas, né, para tratar desse rebanho, e a sua responsabilidade. Você não deve transferir isso para outro pastor, outra pessoa, e nem deixar que a sua ovelha seja pastoreada por outro. É responsabilidade sua, né? Pastorear essas pessoas. Como que você vai fazer isso? Que seria a próxima pergunta ali na nossa apresentação. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E a última pergunta que este texto de 1 Pedro 5, 2 e 4 responde é: quando? Até quando o sumo pastor, Jesus Cristo, voltar para seu rebanho que está colocado sobre o seu cuidado. Já entendemos ali, né? Pode segurar aí. A palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente para nos prover um esboço do chamado divino de um pastor. E é suficiente para instruir um pastor quanto à forma como ele deve priorizar a sua agenda diária. A palavra de Deus destaca consistentemente as prioridades dos pastores fiéis e afirma que estas prioridades giram em torno do chamado especial, que é apacentar o rebanho de Deus que está sobre o seu cuidado. A palavra de Deus tem o poder de remover as demandas, as pressões, expectativas que oprimem o espírito do pastor. Quando nós estamos fazendo, em outras palavras, aquilo que exatamente Deus nos pediu, o que a palavra de Deus nos ensina e nos capacita, ela tem o poder de tirar essas pressões e expectativas sobre nós. Se Deus nos chamou,
nós vamos dar conta. Se não estamos dando conta, é porque não estamos fazendo do jeito que Ele deseja. Esse é o propósito por trás desse livro aí do pastor Brian, né? E se você quiser aprender sobre essas prioridades, né? Este livro, aqui nós vamos citar rapidamente essas prioridades, mas lá nesse livro ele ensina detalhadamente como você pratica e aprimora, como você busca entendimento, conhecimento para colocar isso em prática. Então vale a pena ler este livro. Não estou ganhando nada, nem conheço o homem, tá, gente? Para entender esse livro. Não estou fazendo propaganda do livro em si, mas do que tem nele. Então, o primeiro princípio. Pode passar, então, Eliseu. Não está obedecendo a minha ordem, você tem que dar o empurrão. O primeiro princípio: proteja a verdade. Está lá em 2 Timóteo 13, 2 Timóteo capítulo 1, 13 e 14. Vamos ver se vai dar agora? Vai me ajudando aí. Estou no primeiro princípio. Um pastor deve ser comprometido com a palavra de Deus e os ensinamentos dos apóstolos e dispostos a pregar, ensinar e defendê-los, mesmo quando eles forem contrários à cultura do mundo ou da sociedade. Por que ele colocou aqui a verdade como sendo primeiro? Por que a verdade primeiro? Se perdermos de vista a verdade, nada nos restará para dar ao nosso povo. As doutrinas e crenças da igreja, alicerçadas nas escrituras, são o sangue da igreja. Se falharmos em guardar a verdade, o bom depósito da palavra de Deus, nada mais importará. E esse tem sido um problema muito sério no meio dos evangélicos, principalmente no Brasil. A verdade. Nós estamos entrando em ondas que o mundo está nos conduzindo, né? Principalmente com relação às últimas eleições, de ambos os lados, né? Os opostos aí, nós fomos bombardeados com inverdades. Um amigo meu, pastor, ele me passou uma mensagem e eu perguntei para ele: isso é verdade? Ele me respondeu exatamente assim, irmãos: eu não tenho tempo para olhar, investigar se isso é verdade ou não, fake news ou não. Eu falei: pastor, o senhor é um portador da verdade. Se o senhor compartilhou isso para mais pessoas, quando o senhor mandar uma verdade, a verdade, o evangelho, por exemplo, com que autoridade essa pessoa vai crer no que o Senhor está falando? Nós temos que ter esse discernimento. O segundo ponto, não está passando? Sim. Prioridade 1, então. Proteja a verdade. Tem o texto aí, né? Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde por meio do Espírito Santo que habita em vós. 1 Timóteo 1, 13 e 14. A segunda prioridade é pregue a palavra. Um pastor deve pregar fielmente o conselho da palavra de Deus, explicar cuidadosamente o significado do texto e aplicá-lo à vida das pessoas sob os seus cuidados. O estudo e a pregação da palavra de Deus deve ser o foco
primordial do ministério de todo pastor fiel. O pastor é chamado a pregar, e isso envolve estudo, envolve reflexão pessoal na palavra e envolve meditação e oração. Sem esse compromisso, o ministério público de um pastor em pregar a palavra de Deus nunca será tudo o que pode ser e nem será o que Deus planejou que seja. Nós sabemos que é muito fácil hoje você obter um esboço de um sermão, até um sermão na íntegra, né? E você tirar ideias dali, ou pregar um esboço, ou até pregar um sermão inteiro. Eu já fiz isso. Já preguei esboço de outro colega, já preguei ideias de outro sermão, e já preguei um sermão também na íntegra. O pastor Rick Warren, ele até incentivava isso, né? Está aqui o esboço, está aqui o sermão, e se você quer, prega, pega e prega, e tem pastores que fazem isso. Mas eu descobri que não é a mesma coisa. Como eu disse, você foi chamado para pastorear o rebanho que está ao seu redor, e Deus é que vai te dar a palavra para aquele povo. Mas essa palavra, ela vem depois de dedicação, de estudo e de oração. Você foi chamado para pregar. Então, mesmo que você tenha limitações e dificuldades, estude a palavra, ore ao Senhor, porque Deus quer falar com o seu povo através do seu pastor, o pastor daquele povo. O texto é 2 Timóteo 4, 1 e 2, que os pastores conhecem bem. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. A prioridade número 3 é: ore pelo seu rebanho. Parece uma prioridade assim óbvia, né, irmãos? Um pastor deve ser um intercessor, trazendo as necessidades da sua igreja diante de Deus e conduzindo a oração tanto em público quanto em privado. Uma das tarefas mais negligenciadas por pastores, por incrível que pareça, é a oração. E eu me incluo no meio deles. E vou explicar aqui, concordo com o Brian sobre isso. E acredito que ele também confessa isso no livro, e diz lá que ele acredita que não está sozinho. Mais do que qualquer outro aspecto do chamado de um pastor, a oração é o mais difícil de manter. A oração exige tempo em meio a pessoas que desejam o nosso tempo e tarefas urgentes que precisam ser terminadas. Gastar tempo em oração é muito fácil de ignorar, porque a oração não está te cobrando, né? Que você tem que orar, que você tem que fazer isso. As pessoas estão ali pedindo o seu tempo, os compromissos estão ali esgotando, vencendo, você tem que fazer. Mas a oração, ela não te cobra isso. Ou você vai e se dispõe a orar, ou então você vai ficar sem orar. A oração pode estar em nossa consciência, mas não está se queixando. Permanece na lista de tarefas do dia, mas aqueles por quem não oramos desconhecem que são esquecidos. Quando outras exigências roubam a nossa atenção, a oração é relegada a segundo plano. Sabemos que um aspecto importante de um pastor fiel, como representante do Supremo Pastor, é ter um ministério de oração regular, suplicando em favor das pessoas de sua congregação. Contudo, a maioria de nós não faz isso. Orar sistematicamente, perseverantemente, de uma maneira determinada pelo nosso rebanho. O texto é Efésios 6, 18. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Os santos aí são a congregação, a igreja, né? As pessoas. Prioridade número 4: dê exemplo. Um pastor é um exemplo para o seu rebanho e deve sempre estar ciente de que os outros estão olhando para ele como um modelo. Enquanto o pastor deve ser um padrão de comportamento justo, ele também deve ser um modelo em confissão e arrependimento, reconhecendo que ele também é um pecador e ensinando o seu povo a como aplicar o Evangelho à vida. A vida de pastores fiéis e piedosos, ou a ausência desta vida, determinará o tom para toda a igreja em que serve. Quer o pastor seja um exemplo fiel e piedoso, quer não, ele terá, de uma maneira ou de outra, um impacto profundo em suas ovelhas. Ao ler esse livro, essa parte me bateu muito. Porque com 22 anos ali em Jatobá, eu passei bons exemplos para a igreja, mas eu consigo identificar pessoas que estão repetindo maus exemplos que eu transmiti para a igreja. Eu consigo ver pessoas repetindo os mesmos erros. Isso dói o coração. E a minha oração tem sido: Senhor, me ajuda a consertar isso. Que estas ovelhas possam, através da minha confissão de estar errado com relação a determinadas atitudes, eles também possam se arrepender e mudar essa opinião, essa posição, essa atitude. Porque nós vamos reproduzindo isso. Se você já está há uns 5 anos no ministério, olhe assim atentamente para as suas ovelhas, para ver o que elas estão copiando de você. Nós fomos chamados, e esse princípio é importantíssimo, nós temos que ser exemplo. O texto é 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. A quinta prioridade: visite os doentes. Isso também parece ser bem óbvio, né? Mas tem muitos pastores delegando essa atividade a outras pessoas. Mas aqui nós estamos falando especificamente do ministério do pastor. Tem coisas que só o pastor pode dar às suas ovelhas. Visitar os doentes é um princípio bíblico. Os pastores devem visitar aqueles que estão doentes e precisam de cuidados e encorajamento. E eles devem treinar outros na congregação para ajudar a cuidar de outras pessoas necessitadas. Hoje, alguns pastores da nova geração preferem especializar-se no ministério específico, como pregação, liderança, e deixam o cuidado dos enfermos a cargo de outras pessoas. O Brian diz aqui que ele não crê que essa forma seja uma boa forma, uma boa maneira bíblica. Biblicamente é claro que Deus chama os pastores a cuidarem dos enfermos e aflitos. Isto não está apenas arraigado em várias passagens importantes, mas está entretecido em toda a Bíblia. Eu quero citar aqui, por exemplo, uma experiência de Spurgeon. Ele, quando foi pastorear em Londres, ele não tinha nem um ano ainda de ministério, e a cidade foi acometida por uma pandemia de cólera, né? Surto de cólera. E ele então teve que deixar aquela vocação dele de pregador, né? De expositor da palavra de Deus, para exercer este ministério de visitar doentes. E ele escreveu um texto, uma frase dele, dizendo assim:
durante todo o dia, e às vezes a noite inteira, eu saía de casa em casa e via homens e mulheres morrendo. E quão alegres ficavam quando viam o meu rosto. Quando muitos tinham medo de entrar na casa deles para não pegarem a doença mortal, nós, que não tínhamos nenhum medo dessas coisas, éramos ouvidos alegremente quando falávamos de Cristo e das coisas divinas. Spurgeon fez do visitar os aflitos uma prioridade. Mesmo sendo um pastor jovem, o dom de pregação de Spurgeon era evidente a todos que ouviam, e isso exigia boa parte do seu tempo. Mas Spurgeon colocou todas essas oportunidades de lado. Durante aquela epidemia de cólera, embora eu tivesse, palavras do Spurgeon novamente, durante aquela epidemia de cólera, embora eu tivesse muitos compromissos no interior, rejeitei-os para ficar em Londres e visitar os enfermos e os que estavam prestes a morrer. O texto é Tiago 5,14, que também nós conhecemos. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. A prioridade 6, console os que sofrem. Diante da morte, um pastor deve chorar com os que sofrem e deve sensivelmente lembrar a esperança e o encorajamento do Evangelho àqueles que estão sofrendo. Isso envolve pregar mensagens centralizadas no Evangelho em cultos fúnebres e cerimônias de sepultamento. O quarto de hospital e os locais de velório são, para os pastores, oportunidades de aprendizado que não encontramos em nenhum outro lugar. Infelizmente, os lugares onde aprendemos melhor a falar com as pessoas sobre a morte são os lugares que tendemos a evitar. Hospitais, lares de idosos, velórios, presídios. Por quê? Porque ministrar nesses lugares não é glamouroso. Não sei quantos aqui já visitaram os presídios aqui da região. É uma humilhação. Você entra, você é totalmente revistado, você tem que tirar toda a sua roupa, tem um espelho aqui no chão, e você pelado tem que agachar para alguém lá de trás, olhando pelo espelho, ver que você não está entrando com nada. Visitar os hospitais, funerais, isso não traz glamour para ninguém. Mas é ali que nós aprendemos muito sobre o ministério pastoral. 1 Tessalonicenses 4:18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Prioridade número 7. Cuide das viúvas. Eu fiquei surpreso com esse texto aqui, porque a gente ouve falar muito pouco desse, que isso seria uma prioridade, né, no ministério pastoral. Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre a importância de cuidar de viúvas? As viúvas são amplamente negligenciadas e esquecidas na igreja. Um ensinamento bíblico muito negligenciado, né? E atualmente são esse tema sobre as viúvas. O pastor deve encontrar maneiras criativas de formar equipes para prestar assistência às viúvas, envolvendo as famílias, outros membros da igreja, no cuidado dessas mulheres especiais. As viúvas, como eu disse, são esquecidas na igreja,
contemporânea. Certamente há exceções, mas é difícil argumentar contra o fato de que nossa cultura é apaixonada por juventudes. Grandes porções da igreja evangélica parecem estar inconsciente do chamado bíblico para cuidar das viúvas, mesmo quando abraçam o ministério para órfãos e pobres, né? Algumas igrejas ainda cuidam dos órfãos e dos pobres, mas se vê falar pouco sobre as viúvas. O livro de Atos revela vários incidentes importantes na igreja primitiva que nos ajudam a entender como os primeiros seguidores de Cristo praticaram a ênfase do Antigo Testamento sobre cuidar das viúvas. Foi um ministério ao qual deram prioridade, ou eles fizeram, ou os irmãos acham que eles fizeram isso com outras intenções. Só para ilustrar a sua fala aí, eu sempre visitei um casal, moço e irmão, ele estava com 99 anos e a esposa dele com 87. E toda segunda-feira eu tinha um compromisso de tal. E já nas vésperas da partida dele, ele me disse o seguinte: falou assim, pastor, será que quando eu morrer, o senhor não vai vir na minha casa mais? Eu queria que o senhor assumisse um compromisso comigo de visitar a minha esposa. Ela precisa muito da sua visita. E eu falei para ele: o senhor pode estar tranquilo, não vou deixar de cumprir isso. Então, toda segunda-feira eu tenho compromisso com ela. Ela não é. Eu estou ali cantando louvor, lendo a Bíblia, orando. E ela fica muito feliz quando eu chego. E o dia que eu não vou, eu tenho que ligar. Olha, esse horário não vai dar para mim não e tal, mas eu vou mais tarde. Então eu vou amanhã. Senão ela fica. A minha esposa me cobra direto. Os pastores estão visitando a esposa do falecido Filipinho, né? Fasnet, né? Das Fasnet. Ela cobra. Estivemos lá com ela visitando, mas ela cobra: não deixa aquela irmã sozinha. Se os pastores querem que seu ministério reflita o amor de Deus e o ministério da igreja primitiva, então cuidar das viúvas é algo essencial. Entender os mandamentos da Escritura não é suficiente. O cuidado apropriado e eficiente em favor das viúvas exige consideração diligente das necessidades singulares de cada viúva. O texto, 1 Timóteo 5,3, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Prioridade número 8. Confronte o pecado. Os pastores precisam confrontar o pecado e conduzir a igreja no exercício da disciplina, na esperança de arrependimento e restauração. Há ocasiões em que falar a verdade machucará alguém, mas se cremos que a verdade tem o poder de nos libertar, então a melhor coisa que pode dizer a alguém é uma palavra que trará convicção no seu coração. Nenhum de nós gosta de dizer palavras que possam ferir alguém, mas com frequência estas palavras são exatamente aquilo que uma pessoa precisa para ter esperança de se curar. Um pai fiel não diz somente o que um filho quer ouvir. Um pai fiel diz o que o filho precisa ouvir. Pais fiéis falam a verdade aos filhos em benefício do crescimento deles a longo prazo. E pastores do rebanho de Deus não são diferentes de pais fiéis. Um pastor fiel tem que estar disposto a fazer e dizer as coisas árduas das quais o seu rebanho necessita para tornar-se maduro e permanecer saudável. O texto, Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se
Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Prioridade número 9. Encoraje as ovelhas fracas. Embora seja tentador, irmãos, negligenciar as pessoas que são difíceis de ser mudadas, Deus chama os pastores a serem modelos na paciência, esperança e perseverança ao trabalharem com aqueles que são difíceis, desanimados ou desafiadores. Às vezes os pastores são tentados a ignorar pessoas difíceis e situações desafiadoras. Eles sabem que investir em ajudar um irmão mais fraco demanda tempo, pode ser esgotante e pode ser também frustrante. Paulo chama de fracos essas pessoas difíceis, 1 Tessalonicenses 5,14. E os fracos estão em toda a igreja, aqueles cristãos que são facilmente convencidos a afastar-se de suas crenças, que ficam desanimados ou que não parecem experimentar muita vitória em sua luta contra o pecado. Como resultado, vivem com a consciência frágil, creem no Evangelho, mostram a presença do Espírito em sua vida e ouvem a instrução da palavra de Deus, mas sentem dificuldades para internalizar e aplicar a verdade desta palavra à sua vida diária, por causa de personalidade, temperamento ou experiência passada. O pastor americano Al Martin, ele diz: nosso trabalho como pastores é conduzir muitas pessoas ao céu na melhor condição possível. Eu gosto disso porque ele me lembra que, como pastores, não somos chamados a ser aqueles que tornam a transformação possível. É Deus quem realiza a transformação, e Ele cuida dos pobres, dos fracos, dos necessitados entre o seu povo. Como pastores designados por Deus, apenas cuidamos do povo que Deus nos dá. O texto, como já disse, 1 Tessalonicenses 5,14, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confronte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. E a décima prioridade: identifique e treine líderes. A principal responsabilidade dos pastores é identificar, levantar, treinar e indicar os líderes da igreja. Todo pastor deve ter um plano de como fazer isso em sua igreja local e deve estar ativamente buscando a próxima geração de líderes. George Whitefield, o grande evangelista do século XVIII, expressou em poucas palavras a razão pela qual muitas igrejas em seus dias estavam espiritualmente mortas. Ele escreveu: a razão pela qual muitas congregações estão mortas é que há homens mortos pregando para elas. Nós temos um grande desafio, pastor Márcio, aqui na banda. Nós estamos recentemente formando nova liderança, fazendo concílios, ordenando pastores. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o pastor, nós estamos ordenando, e muitos pastores que estão sendo ordenados porque estão frequentando a igreja, são seminaristas, mas eles não têm uma referência, um pastor que está acompanhando essas pessoas. Não que isso seja extremamente essencial, mas deveria ter alguém mentoreando para que possamos formar, identificar e treinar líderes. Ver a igreja de Cristo sendo liderada por homens chamados e qualificados biblicamente é uma visão maravilhosa. Por outro lado, é trágico ver lobos com roupas de ovelha se infiltrando na igreja e arrebatando o povo de Cristo. O único remédio é identificar e treinar líderes dentro da igreja local, uma tarefa que deve ser uma das prioridades essenciais do pastor. Pastores cometem dois erros comuns quando identificam e treinam os líderes. O
primeiro é pensar que essa responsabilidade deve ser cumprida por aqueles que são de fora da igreja, seminários, faculdades bíblicas, organizações missionárias e outros ministérios para-eclesiásticos, têm assumido amplamente o controle no que diz respeito a esta tarefa. Mas a Bíblia nos dá um entendimento diferente. Quando Paulo e Barnabé estavam prestes a ser enviados em sua primeira viagem missionária, foi a igreja em Antioquia que orou, impôs as mãos sobre eles e os enviou. Ministérios de fora da igreja local têm sido muito úteis em realizar a obra de Deus no mundo, mas de acordo com as Escrituras, esses ministérios não são responsáveis por identificar e treinar pastores e outros líderes. A igreja local tem essa responsabilidade, mais especificamente os pastores e líderes da igreja. O segundo erro é concluir que uma pessoa é chamada para ser líder da igreja apenas porque sente um desejo interior, chamado interior para fazer isso. Infelizmente, muitas igrejas de nossos dias colocam líderes em posições importantes com base em nada mais do que um senso de chamado interior de um indivíduo, sua própria percepção subjetiva. Se um homem tem um desejo de fazer a obra do ministério e parece dotado, a igreja presume que ele é chamado. Certamente a própria avaliação do indivíduo é importante, mas apesar disso, a igreja não pode depender de uma avaliação subjetiva ou de um sentimento sincero do próprio indivíduo. A igreja precisa de um processo tangível que teste suas qualidades para o ministério à luz do que está delineado nas Escrituras. Paulo escreveu para Timóteo e disse claramente que uma pessoa deve reunir certas qualificações para ser um líder na igreja, lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 13. E os homens precisam ser avaliados e afirmados como confiáveis antes de serem encarregados dessa função, 2 Timóteo 2, 2. Finalmente, todas essas prioridades aqui listadas são fundamentais na palavra de Deus e, portanto, devem ser praticamente realizadas no contexto da vida e do ministério. Nós precisamos estar biblicamente fundamentados nesses imperativos pastorais antes que possamos desenvolver as ferramentas práticas para nos dedicarmos a essas tarefas. Por fim, diz aqui o autor do livro, o meu desejo é que cada pastor que sente os fardos e pressões do ministério e que lida com as expectativas impossíveis de pastorear pessoas, sejam libertados da escravidão de sentir-se responsável por satisfazer todas as necessidades, comprometendo um tempo que não está disponível, tentando estar em 2 lugares ao mesmo tempo e adiando o cumprimento de incontáveis tarefas angustiantes. Minha esperança é que o poder da palavra de Deus revigorará cada pastor para que veja o que Deus deseja para a sua vida e ministério e melhor discernir o que ele pode fazer de modo a agradar o sumo pastor. Amém? É isso, pastor.